No Saber Direito desta semana, você vai acompanhar um curso sobre a teoria geral do direito constitucional. A professora Flávia Bahia vai abordar o controle de constitucionalidade. Conheça a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Entenda a arguição de descumprimento de preceito fundamental, as noções do controle estadual e a súmula vinculante. Veja agora a aula 2. Olá, pessoal! Sou Flávia Bahia, professora de Direito Constitucional, e estou aqui para falar sobre a jurisdição constitucional. Na primeira aula, nós fizemos uma análise sobre a teoria geral do controle e, nesse segundo encontro, cuidaremos da grande ação, a ação direta de inconstitucionalidade, como eu gosto de chamar, a rainha das ações do controle concentrado. Não deixem de me seguir lá no Instagram, @Flávia_Bahia. Vamos começar. Bem, o controle difuso de constitucionalidade surge no Brasil em 1891, inspirado pelo direito norte-americano. O controle concentrado, fruto do modelo europeu, nasce no constitucionalismo brasileiro em 1934, por meio de uma ação que nunca teve uma grande força no controle concentrado, a representação de inconstitucionalidade interventiva. Até 1965, tínhamos, então, o controle difuso com uma grande força e o controle concentrado, representado por uma ação que, como eu disse, nunca foi tão utilizada no país. Até que a Emenda Constitucional 16 de 1965 criou, à época chamada, representação de inconstitucionalidade, hoje a ADI, que à época só poderia ser ajuizada pelo Procurador-Geral da República. Bem, a RI inaugurou um novo momento na história do país sobre o controle concentrado de constitucionalidade. Por meio dela, era possível impugnar diretamente perante o Supremo Tribunal Federal uma lei federal ou estadual que violasse a nossa grande Constituição. Só que ela só podia ser proposta pelo Procurador-Geral da República, que antes de 88 não tinha nem parte da autonomia, da independência funcional que foi conquistada com a nossa Constituição Cidadã. Então, era uma ação não muito utilizada. Bem, com a Constituição de 1988, a representação de inconstitucionalidade passou a ser chamada de ação direta de inconstitucionalidade, a rainha do controle concentrado, e recebeu vários novos legitimados ativos. E hoje nós vamos tratar justamente dela, os seus aspectos principais, começando pelo embasamento legal. A ADI está prevista no artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição, que diz ser da competência originária do Supremo Tribunal Federal processar e julgar a ação direta de inconstitucionalidade em face de lei ou ato normativo federal ou estadual que viola a Constituição. No âmbito infraconstitucional, a ADI também tem fundamento na Lei 9868 de 1999. E qual é o propósito dessa importante ação? Ela visa declarar a inconstitucionalidade, seja por vício formal, seja no âmbito material, de lei ou ato normativo federal ou estadual que viola a nossa Constituição. Relembrando os tipos de inconstitucionalidade.
Uma lei viola a Constituição sob o ângulo formal quando desobedece uma regra do processo legislativo ou viola alguma disposição relativa à regra de competência. A norma é inconstitucional sob o ângulo material quando transgride algum princípio, algum valor ou até mesmo alguma regra da Constituição que não seja relacionada com o processo legislativo ou alguma regra de competência. A finalidade da ADI é a de defender a supremacia da Constituição. É a grande ferramenta existente no direito brasileiro para a defesa da nossa lei maior. Bem, por meio da ADI, é possível que se declare a inconstitucionalidade total ou parcial de uma norma. E aqui merece uma consideração. A declaração de inconstitucionalidade parcial, ela pode recair sobre um artigo, um inciso, um parágrafo, uma linha, ou até mesmo por meio do princípio da parcelaridade, é perfeitamente admissível se declarar a inconstitucionalidade de apenas uma palavra ou expressão. Não esqueçam que todo controle de constitucionalidade está fundamentado pela supremacia da Constituição e pela presunção de constitucionalidade das leis. Portanto, se uma norma viola o texto em apenas uma palavra ou uma expressão, não faz sentido que ela seja completamente declarada inconstitucional. Bem, até 88, a ADI, chamada de RI, só podia ser proposta pelo Procurador-Geral da República, mas com a Constituição Cidadã, o rol de legitimados foi consideravelmente ampliado. Temos no artigo 103, incisos de 1 a 9 da Constituição, os seguintes legitimados: o Presidente da República, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa do Senado Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da OAB, o governador de Estado ou do Distrito Federal, a mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do DF. Temos ainda partido político com representação no Congresso Nacional, confederação sindical e entidades de classe de âmbito nacional. Esse rol de legitimados é o que seguirá com a gente nas aulas sobre a ADC, a ADO e a DPF. Então, vamos analisá-los de forma um pouquinho mais detalhada. Esse rol ele foi dividido pelo Supremo Tribunal Federal no início da década de 90 entre dois grupos. O grupo dos legitimados especiais e o dos legitimados universais. Mas qual é a diferença entre eles? Bem, os legitimados especiais precisam comprovar a pertinência temática para que as suas ações sejam recebidas pelo Supremo. Como assim? Vamos lá. Os legitimados especiais são os dos incisos 4, 5 e 9 do artigo 103, ou seja, mesa da Assembleia Legislativa do Estado, da Câmara Legislativa do Distrito Federal, governador do Estado do Distrito Federal, confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional. Bem, esse grupo, para que tenha as suas ações recebidas pelo Supremo, precisa da pertinência temática. Como assim? O governador do Estado do Rio de Janeiro poderia ajuizar uma ADI em face de uma lei do Estado de São Paulo que em nada prejudicou os interesses da população fluminense? Não. Por quê? Porque não há, nesse caso, pertinência temática. A mesa da Assembleia Legislativa do Ceará poderia ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade em face de uma lei do Estado de Pernambuco que prejudicou os interesses dos cearenses
uma lei sobre matéria tributária, por exemplo, que reverbera para fora do Estado? Sim, porque neste caso nós temos a comprovação da pertinência temática. A Confederação Sindical dos Metalúrgicos do Brasil poderia, por exemplo, utilizar uma ADI para declarar a inconstitucionalidade de uma lei que prejudicou os interesses dos músicos? Não, porque não há pertinência temática com os interesses dos metalúrgicos. Mas, Flávia, qual o sentido de promover essa divisão entre os legitimados ativos? Bem, até 88, como eu disse, só quem podia fazer uso de uma ADI era o Procurador-Geral da República. Em 88 foi essa explosão de legitimados. Então, o Supremo, ao distingui-los entre especiais e universais, acabou filtrando o número de ações. Se vocês observarem, ao somarmos o número de governadores com o número de casas legislativas, né, incluindo aqui estados e Distrito Federal, nós temos 54 legitimados ativos, né, 27 governadores e 27 casas legislativas no plano estadual e distrital. São muitos legitimados. Foi uma forma que o tribunal encontrou de diminuir o número de ações e conseguir também dar fôlego à jurisdição constitucional. Os demais legitimados, presidente da República, mesa da Câmara, mesa do Senado, PGR, partidos políticos, não precisam comprovar a pertinência temática. São conhecidos como legitimados ativos universais, ou seja, podem fazer uso de todas as ações do controle concentrado sem precisar demonstrar esse interesse, essa pertinência temática. E isso vale, pessoal, para a ADI, mas também ADC, ADO e ADPF. Ainda na parte dos legitimados ativos, alguns destaques são necessários. O partido político, na forma do artigo 103, inciso 8º, ele precisa, para que possa ajuizar a ADI, ter representação no Congresso Nacional. E o que significa isso? Bem, o partido precisa ter conseguido um representante na Câmara ou no Senado. Ele precisa ter um deputado federal ou um senador para que possa fazer uso de uma ação direta de inconstitucionalidade. Mas por que o partido político é um legitimado universal? Porque a Constituição de 88 prestigiou muitos partidos. O artigo 17 da Constituição está inserido no título 2, que versa sobre os direitos e garantias fundamentais. É como se o Constituinte não tivesse pensado a nossa Constituição sem os partidos, pensado a nossa democracia sem os partidos. Então, restringir a legitimidade ativa do partido seria, de certo modo, também atingir a nossa democracia, já que os candidatos a cargos eletivos precisam estar devidamente filiados a um partido político. Outro ponto também importante, no plano sindical, sindicatos e federações sindicais não podem fazer uso das ações do controle concentrado. No plano sindical, apenas a confederação sindical, ou seja, a entidade sindical de âmbito nacional. Sobre as entidades de classe, né, as entidades associativas, o texto constitucional, artigo 103, inciso 9, diz que essas entidades precisam ter âmbito nacional. E o que é isso? Bem, primeiro, a entidade de classe é aquela que representa os interesses de uma categoria econômica ou profissional. Nós temos várias entidades regionais, Associação do Ministério Público do Rio de Janeiro, Associação dos Delegados de Minas, Associação dos Defensores do Piauí. Essas entidades, elas são regionais. Elas não estão habilitadas a ingressar com as ações do controle concentrado. Para que isso seja possível,
é necessário que a entidade seja nacional. E o que o Supremo fez para comprovar que a entidade ela é de âmbito nacional? Utilizou, por analogia, o artigo 8º da Lei dos Partidos Políticos, a 90/96, de 95, que diz que os partidos precisam ter representação em pelo menos 9 estados brasileiros. Com isso, essa entidade de âmbito nacional é aquela que tem representação em pelo menos 9 estados brasileiros. Nós, cidadãos, não podemos fazer uso das ações do controle concentrado. Somos milhões, né? Seria inviável para a jurisdição constitucional. Quanto aos municípios, são 5.570 municípios. Imaginem se os prefeitos, as câmaras municipais pudessem fazer uso das ações do controle concentrado. Também, né, inviabilizaria o exercício da jurisdição constitucional. Esse rol do artigo 103, incisos 1 a 9, sempre foi considerado pelo Supremo um rol taxativo. De uns anos para cá, observamos uma certa mudança com relação a essa percepção. Mudança ainda em curso. Como exemplo, podemos registrar a decisão monocrática do ministro Barroso na DPF 527. Ali, o ministro permitiu que o Supremo recebesse uma DPF proposta por uma associação de minorias de gênero e destacou em seu voto que é preciso garantir às minorias o acesso ao Supremo Tribunal Federal. Então, né, temos uma mudança em curso. Importante lembrar que essas ações do controle concentrado são apresentadas pelos legitimados do artigo 103, incisos de 1 a 9 da nossa Constituição, e que a maioria dos legitimados não precisam de advogado para ingressar com a ação perante o Supremo. O tribunal decidiu na ADI 127 que os partidos políticos com representação no Congresso Nacional, as confederações sindicais e as entidades de classe de âmbito nacional precisam, sim, do advogado. Os demais são legitimados ativos e possuem capacidade postulatória extraídas diretamente da nossa Constituição. Um ponto aqui bem interessante. Eu disse que o partido político ele precisa ter representação no Congresso Nacional quando dá propositura da ação. Mas o que vai acontecer com uma ação direta proposta por um partido que no momento da propositura da ação tinha representação naquela casa legislativa, mas perdeu essa representação ao longo do julgamento da ação? Renunciou, teve o seu mandato cassado. O que vai acontecer com a ADI? Bem, pessoal, o entendimento do Supremo hoje é o de que o partido precisa ter representação em uma das casas do Congresso quando dá propositura da ação. A perda superveniente da representação política do partido no curso do feito não gera a extinção da ação sem julgamento do mérito. Por quê? Porque o que está em jogo é a defesa da supremacia da Constituição. E é inegociável colocar em risco a supremacia da lei maior. Então, ainda que o partido, durante o feito, perca o seu representante, a ação irá tramitar até o final para defender justamente a nossa Constituição cidadã. Muito bem, sabemos que a ADI é proposta perante o Supremo Tribunal Federal. Acabamos de ver os legitimados ativos do artigo 103, incisos de 1 a 9. Mas o que pode ser objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade? Na forma do artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição, temos que o objeto será a lei ou ato normativo, federal ou estadual.
Mas a gente precisa de mais. Primeiro, qual é a diferença entre lei e ato normativo? A lei é aquela que passa pelo processo legislativo completo, a que é debatida no Congresso Nacional, no Legislativo, e que também passa pela sanção ou veto do presidente. Podemos destacar aqui as leis ordinárias. Os atos normativos não passam por esse processo legislativo do checks and balances, do freios e contrapesos. Por exemplo, uma emenda constitucional é um ato normativo. Ela não passa pela sanção ou veto do presidente. Uma medida provisória é um ato normativo. Ela é editada unilateralmente pelo presidente. O decreto legislativo é feito pelo Congresso, a resolução pode ser feita pelas casas isoladamente. São atos normativos, mas não são chamados de leis. Todas essas normas, leis e atos normativos, federais e estaduais, podem ser objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade a partir de que momento? Da promulgação ou apenas com a publicação? A promulgação certifica formalmente a existência da norma e é a partir dela que é possível impugná-la pelo controle repressivo. Então, ainda que a norma esteja no período de vacatio legis, ela pode ser perfeitamente objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, mesmo antes da sua publicação. Com a promulgação, ela já está prontíssima para ser impugnada por meio de uma ADI. Bem, é importante destacarmos o seguinte: projetos de leis e propostas de emendas não podem ser objeto de uma ADI. Afinal de contas, essa é uma ação do controle repressivo. Então, como diz, ela recai em cima de uma proposta, em cima de uma lei ou de uma emenda, corrigindo, já promulgadas. Projetos de leis e propostas de emendas ficam fora da ação direta de inconstitucionalidade. Flávia, e as leis distritais? Esse é um ponto ótimo. A lei distrital pode versar sobre lei local e sobre o direito regional, não é? O Distrito Federal é uma figura anômala na Federação Brasileira. Produz leis, ora de natureza municipal, ora de natureza estadual. Então, vamos lá. Lei distrital de natureza estadual pode ser objeto de ADI, porque se equipara a uma lei do próprio Estado. Lei distrital de natureza municipal não pode ser objeto de ADI, porque o direito municipal não pode ser impugnado por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade. Outro ponto importante aqui: as normas constitucionais originárias, as nascidas no 5 de outubro de 88, naquela magnífica quarta-feira, às 16 horas. Essas normas podem ser impugnadas via ADI? Não. Por quê? Porque elas gozam de presunção absoluta de constitucionalidade. Não se declara a inconstitucionalidade de uma norma constitucional originária. As emendas, pessoal, são normas constitucionais derivadas. Sim, elas podem ser objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade. Com isso, é perfeitamente possível se declarar a inconstitucionalidade de uma norma constitucional. Sim, desde que essa norma constitucional seja o quê? Derivada, desde que ela seja uma emenda constitucional. Outro ponto importante: e as normas de 1950, 60, 70, 80, consideradas normas pré-constitucionais, elas podem ser objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade? Bem, sobre isso a gente precisa revisar um outro ponto. Vocês lembram o que significa recepção e não recepção das normas anteriores? Vamos relembrar, então. Uma lei de 1950, ela retirou fundamento jurídico de validade de qual Constituição?
Ah, Flávia, a vigente à época, é verdade, a de 1946. Bem, o plano de validade de uma lei de 1950 é a Constituição de 1946 e não de uma Constituição que veio 38 anos depois. Essa norma de 1950, ela continuará a produzir efeitos jurídicos a partir de 88, se compatível materialmente com a nova Constituição. Se o seu conteúdo estiver realmente adequado com o da nova Constituição. Imaginemos que é uma lei que institui a desigualdade entre as pessoas, que é uma lei absurda. A nossa Constituição cidadã, ela é fundamentada pela dignidade da pessoa humana. Uma lei de desigualdade não pode prosperar, não é verdade? Então, o que vai acontecer com uma lei de 1950 que institui a desigualdade entre as pessoas, uma lei preconceituosa? Bem, ela não será recepcionada em razão da incompatibilidade material com a nova Constituição. No Brasil, pessoal, a não recepção gera a revogação da lei e não a declaração de sua inconstitucionalidade. Por que isso? Porque não se adota no direito brasileiro a teoria da inconstitucionalidade superveniente. O que é isso? Bem, não é possível que uma norma válida, ou seja, uma norma que atendeu à Constituição que existia à época de sua criação, se torne inválida pela superveniência de uma nova Constituição. Ou seja, a lei de 1950 preconceituosa, ela não vai produzir mais efeitos diante da Constituição de 88, mas não porque ela foi declarada inconstitucional, porque ela não foi recepcionada. E a não recepção gera a revogação da lei e não a declaração de sua inconstitucionalidade. Ô Flávia, mas e se juízes e tribunais continuassem a aplicar essa lei de 1950, preconceituosa, a partir de 88, se eu não posso impugnar essa lei por meio de ADI, o que será feito? Bem, o ordenamento jurídico, ele se encaixa perfeitamente. Então, em que pese essa lei preconceituosa não ser objeto de uma ADI, ela ainda pode ser discutida no controle difuso de constitucionalidade. Eu disse a vocês que esse é um controle que não tem um objeto delimitado e nós iremos ver em breve que é possível também questionar essa norma pré-constitucional por meio de uma ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Muito bem, pessoal, então o objeto da ADI, leis ou atos normativos, federais ou estaduais, que violem a nossa Constituição. À guisa de exemplos, vamos lá. Medidas provisórias, federais e estaduais, leis ordinárias, federais e estaduais, leis complementares, federais e estaduais, decretos legislativos, resoluções federais, estaduais. Temos também, segundo já decidido pelo Supremo, a possibilidade de que uma ADI tenha por objeto uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Os tratados sobre direitos humanos constitucionalizados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, também podem ser perfeitamente objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade. Aqui é importante destacarmos, inclusive, que esses tratados constitucionalizados, eles não apenas poderão ser objeto de uma ADI, mas também parâmetro de controle. Os tratados sobre direitos humanos, já constitucionalizados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição,
servem como parâmetro de controle de constitucionalidade também. Ou seja, minha gente, temos 3 convenções em defesa dos direitos das pessoas com deficiência, a Convenção Internacional, o Protocolo Facultativo, Tratado de Marrakech e também a Convenção Interamericana de Combate ao Racismo, importantíssima convenção, como todas as outras, como embasamento, como referência de controle de constitucionalidade no país. Não podem ser objeto de ADI leis ou atos normativos municipais, leis ou atos normativos distritais de natureza municipal. Em regra, normas já revogadas também não podem ser objeto do controle. E como acabei de explicar, as normas do direito pré-constitucional, as normas anteriores ao parâmetro do controle, leis de 1930, 40, 50, 60, de setembro de 1988. São normas pré-constitucionais que ficam de fora da impugnação por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade. Flávia, e a Constituição Estadual? A emenda a uma Constituição Estadual? Essas normas de auto-organização do Estado-membro, que muito representam a sua autonomia, elas podem ser impugnadas via ADI? Sim. Inclusive, pessoal, são muitas as constituições estaduais que violam, em alguns dos seus dispositivos, a Constituição Federal. Então, podem sim ser impugnadas por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade. O Distrito Federal não tem Constituição, mas possui uma lei orgânica. E a pergunta é a seguinte: a lei orgânica do DF pode ser objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade? Aqui a gente precisa um pouco da jurisprudência do Supremo. Sim, a lei orgânica do DF, ela tem status de Constituição Estadual. Então, ela também pode ser, eventualmente, objeto de uma ADI. Esse é um tema também em construção. E o rol que eu apresentei aqui para vocês é um rol exemplificativo, tá certo? Podemos destacar as normas do artigo 59 da Constituição como exemplos de objetos de uma ação direta de inconstitucionalidade. Bem, um ponto também fundamental. A participação do Procurador-Geral da República durante o trâmite da ADI é só como autor da ação? Não. O PGR é um dos legitimados ativos do artigo 103, inclusive um legitimado universal, mas o artigo 103, parágrafo 1º da Constituição, juntamente com o artigo 8º da Lei 9868 de 99, trazem uma outra participação muito importante. O PGR é o custos legis, é o fiscal da lei, então deverá se manifestar em todas as ações diretas de inconstitucionalidade. Mas, Flávia, o PGR é obrigado a defender a inconstitucionalidade da lei ou a sua constitucionalidade? Não. Ele tem convicção livre. Pode defender a constitucionalidade da lei ou até mesmo endossar o argumento pela sua inconstitucionalidade. Ainda que não haja um contraditório muito organizado nas ações do controle concentrado, já que elas fazem parte de um processo objetivo, não é? É um processo com regras próprias. Além da participação do PGR, nós temos ainda a atuação do Advogado-Geral da União, lá no artigo 103, parágrafo 3º da Constituição, somado com o artigo 8º da Lei 9868 de 99. A Constituição apresenta o AGU no controle concentrado como um verdadeiro defensor legis, ou seja,
o AGU tem um papel constitucional, um munus público, de defender a constitucionalidade da norma. Bem, a Constituição é de 1988 e muito já se interpretou a respeito dela. Essa participação hoje do AGU não é obrigatória como defensor legis e faz todo sentido. O advogado-geral da União é o defensor dos interesses da União. Imaginem vocês, um Estado cria uma lei modificando o sistema de telecomunicações do país. O artigo 22, inciso 4 da Constituição, diz que legislar sobre telecomunicações é matéria que está sob o comando da União. Essa lei estadual é completamente inconstitucional. É ajuizada em face dela uma ADI. Aí imaginem vocês, o AGU é chamado para defender a constitucionalidade dessa lei, o advogado dos interesses da União, incompatível, não é? Então, em razão disso, o Supremo vem flexibilizando essa redação do artigo 103 da Constituição para permitir que o AGU não seja obrigado a sempre fazer a defesa de uma norma que muitas vezes, não é, transgride os interesses da União. Então, turma, o AGU é o defensor legis, sim, mas quando houver precedentes do Supremo, já tendo decidido pela inconstitucionalidade da lei, o AGU não é obrigado a fazer a defesa do texto impugnado. Isso ficou sedimentado na ADI 1616. E também, em entendimentos mais recentes, se o objeto da ação viola os interesses da União, não seria razoável obrigar o advogado-geral da União a fazer a defesa do texto impugnado. Não é verdade? Muito bem, minha gente, um outro ponto importante. É cabível a concessão de medida cautelar em sede de uma ADI? Sem dúvidas. Muitas vezes, as leis, elas nascem, como dizem os ministros, com inconstitucionalidade chapada, flagrante. Como permanecer uma lei dessa produzindo efeitos, não é mesmo? Então, é perfeitamente possível que se conceda uma medida cautelar, suspendendo os efeitos dessa lei até a decisão definitiva a seu respeito. Claro, aqui é preciso comprovar a probabilidade do direito, ou seja, a fumaça do bom direito, né, o fumus boni iuris, o periculum in mora, né, o risco que haverá se aquela lei continuar produzindo os seus efeitos. O artigo 10 da Lei 9868 de 99 prevê a concessão de medida de urgência caso os requisitos sejam comprovados. Inclusive, atenção, a lei estabelece, turma, a possibilidade dos efeitos repristinatórios com a concessão da cautelar. E aí complicou, né? O que é isso? Vamos lá. Efeito repristinatório ocorre na seguinte situação. Vou dar um exemplo para esclarecer. Nós temos o Código Civil de 2002, que entrou revogando o Código de 1916. Perfeito? Imaginem que o Código Civil, em alguns dispositivos, foi impugnado por uma ação direta de inconstitucionalidade. E o Supremo suspendeu em sede de cautelar alguns artigos do Código Civil. Com essa suspensão de certos artigos do Código de 2002, automaticamente, alguns artigos pertinentes a esse tema, do finado, do antigo Código de 1916, voltarão a produzir os seus efeitos. Efeitos repristinatórios. Repristinar, restaurar a lei que já foi revogada. Mas, Flávia, ninguém quer o Código de 1916 de volta, ele é muito antigo.
Ele foi criado com base em uma Constituição muito machista de 1891, era a época, era o cenário. É possível afastar os efeitos repristinatórios? Claro, os ministros podem claramente, por decisão expressa, afastar os efeitos repristinatórios, ou seja, esses artigos do Código de 2002 ficam suspensos e o Código de 1916 não é repristinado. Ô, Flávia, mas se não há efeito repristinatório, qual é a legislação a ser aplicada enquanto esses artigos estão suspensos? Pessoal, como fontes do direito, nós não temos apenas a lei, não é mesmo? Temos os princípios, temos a analogia, temos os costumes. Então, o judiciário brasileiro irá decidir os casos, né, que envolvam aquela matéria suspensa por meio de outras fontes. Ô, Flávia, mas imaginando que os efeitos repristinatórios tenham ocorrido, que a lei anterior tenha voltado a produzir os seus efeitos, esses efeitos repristinatórios, eles serão mantidos com a decisão final do Supremo sobre a constitucionalidade dessa lei? Bem, aí depende do tipo de decisão que o tribunal vai dar. Mas é preciso, né, destacarmos que com a suspensão da norma em sede de cautelar, os efeitos repristinatórios estão lá previstos na legislação. E para que não se aplique uma legislação já revogada, os ministros precisam destacar claramente que não irão adotar os efeitos repristinatórios naquela decisão. Tá certo? Bem, um ponto fundamental. E a decisão final? Qual é o quórum dos ministros? O que é preciso para declarar uma lei inconstitucional? Quais são os efeitos dessas decisões? O artigo 22 da Lei 9868 de 99 estabelece que numa sessão de julgamento de ADI é preciso que a gente tenha pelo menos 8 ministros presentes. E para declarar a inconstitucionalidade de uma lei, são necessários pelo menos 6 votos, 6 ministros, que é justamente o que representa a maioria absoluta. Lembram do princípio da reserva de plenário? Para declarar a inconstitucionalidade de uma lei no âmbito de um tribunal, há necessidade de uma legitimidade maior. Então, a Constituição exige que a gente tenha a maioria absoluta dos membros daquele tribunal. No caso do Supremo Tribunal Federal, temos aí a maioria de 6. Outro ponto fundamental. Quais são, em regra, os efeitos subjetivos de uma decisão do Supremo em ADI? Declara-se a inconstitucionalidade de uma determinada lei. Quem é impactado por essa decisão? Todos nós. Os efeitos subjetivos são erga omnes. E como extensão dos efeitos subjetivos, ainda temos os efeitos vinculantes. Se o Supremo decidir que a lei X ela é inconstitucional, essa decisão ela vai obrigar todos os juízes e tribunais do país e toda a administração pública, direta, indireta, federal, estadual, distrital e municipal. Os efeitos são obrigatórios. Mas, Flávia, por que isso? Para dar segurança jurídica, para que se garanta a defesa da supremacia da Constituição. Agora, em nome dos freios e contrapesos, da separação e harmonia entre os poderes, as decisões de mérito do Supremo em uma ADI e nas demais ações do controle concentrado federal não atingem a função legiferante do Estado e também não atingem o próprio plenário do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Turma, a interpretação constitucional ela é mutante. Ainda bem. A Constituição ela não pode ser engessada. O conceito de mulher honesta,
lá no início do século XX, ainda bem, é muito diferente da mulher honesta a partir de 88. Boa-fé no contrato, função social da propriedade, são institutos que também foram muito reinterpretados de 88 para cá. A Constituição, ela precisa estar viva, ela precisa estar conectada com a realidade do país. Então, se o Supremo declarar a inconstitucionalidade de uma lei, em razão da conjuntura existente no país naquele momento, não quer dizer que anos depois a gente não possa ter uma mesma lei impugnada perante o Supremo e o Tribunal decidir, não, ela agora ela é constitucional, porque o país mudou, a realidade é outra. O Congresso Nacional e a função legiferante do Estado em geral também não se encontram vinculados pela decisão do Supremo, pelos mesmos motivos. Não quer dizer que uma lei que foi declarada constitucional ou inconstitucional realmente tenha que desaparecer no país. Nós podemos ter novas interpretações, saudáveis interpretações a respeito de uma norma cujo teor já foi declarado inconstitucional no passado e vice-versa. Vou dar um exemplo muito simples para sedimentar. O Supremo já se manifestou favoravelmente às cotas para ingresso nas universidades públicas, às cotas nos concursos públicos federais. As cotas, elas são absolutamente necessárias no país, por quê? Porque elas visam garantir a igualdade material, elas geram a representatividade, o conceito de justiça social, mas elas existem porque ainda não conseguimos atingir um grau civilizatório tal em que essas ações não sejam mais necessárias. Imaginem, daqui a 10 anos, ou até menos, quem sabe, sendo bastante otimista, o ensino público brasileiro passa a ser uma maravilha. Não existe mais preconceito no país. Todas as crianças têm o mesmo nível de qualidade de ensino público. As cotas, provavelmente, deixarão de ser tão necessárias como são hoje. Então, um tribunal que declara a constitucionalidade das cotas parte da situação atual do país. Daqui a 10 anos, olha aí, quando o país mudar, né, a educação, né, de qualidade for fornecida por todas as instituições públicas do país, as cotas não serão mais necessárias. Pode o Supremo Tribunal Federal receber uma ação para declarar a inconstitucionalidade de alguma lei de cotas e se manifestar pela inconstitucionalidade dela? Sim, porque o direito é dinâmico e não engessado. Então, lembrem, os efeitos vinculantes das decisões do Supremo não vinculam o próprio plenário do tribunal, tampouco a função legiferante do Estado. Os ministros, inclusive, disseram uma vez, é preciso evitar a fossilização do ordenamento jurídico, ou seja, o endurecimento, o engessamento do ordenamento jurídico. Um ponto também importante aqui, regra geral, os efeitos de uma decisão que declara inconstitucionalidade de uma lei são efeitos ex tunc, retroativos. Uma lei inconstitucional é nula de pleno direito, mas o artigo 27 da Lei 9868 de 99 prevê a modulação temporal dos efeitos da decisão. O que é isso? É a manipulação. Vou dar um exemplo. Imaginem que uma lei tributária instituiu um novo tributo e não observou o princípio da anterioridade em matéria tributária. E essa lei recolheu dos contribuintes durante 5 anos. O Supremo recebe aquela lei para analisar sua constitucionalidade e declara a lei inconstitucional. Mas percebe o seguinte,
Se os efeitos forem pela nulidade da lei, todos os contribuintes que pagaram aquele valor terão direito a ter acesso ao valor restituído com juros e correção. E muitas vezes, né, esses valores já foram destinados à saúde, à educação, enfim. O tribunal pode manipular, modular os efeitos temporais dessa decisão e simplesmente decidir o seguinte: a lei é inconstitucional, mas ela só deixará de produzir efeitos a partir daqui, efeitos ex nunc, ou então adotar os efeitos chamados de prospectivos ou pró-futuro. O tribunal pode perfeitamente dizer essa lei é inconstitucional, mas ela continuará a produzir efeitos em até 24 meses, 36 meses, 5 anos, porque a segurança jurídica impõe essa decisão. Por 2/3 dos ministros, é possível manipular os efeitos temporais de uma decisão em sede de ADI. E aqui também é importante destacar o seguinte: as decisões de mérito do Supremo são irrecorríveis. Não cabe a ação rescisória, porque não tem tribunal para julgar. Os embargos de declaração, entretanto, são admitidos porque são opostos perante o próprio tribunal, o próprio Supremo, para alguma correção, né, de omissão, de contradição naquela decisão. Turma, muitas ações diretas de inconstitucionalidade já mudaram a história do nosso país. Aqui, como alguns exemplos finais, a ADI 4277, em 2011, garantiu que a união homoafetiva fosse reconhecida como uma unidade familiar. A ADI 3510, de 2008, garantiu a pesquisa nas células tronco embrionárias, também a favor da ciência, a favor da vida. A ADI 4815, de 2015, tornou desnecessária a autorização para as biografias. A ADI 4650, também 2015, tornou a doação para as campanhas eleitorais pelas pessoas jurídicas inconstitucionais. São muitas decisões importantes que já modificaram as nossas vidas. Bem, agora nós vamos checar se tudo foi compreendido, não é? Por meio do nosso quiz. Primeira questão: pode apresentar a ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Estamos falando aqui do artigo 103, incisos 1 a 9 da Constituição. Letra A, ministro de Estado da Justiça. Não pode, não está lá legitimado. Letra B, prefeito de capital também não. Letra C é o gabarito, mesa da Câmara dos Deputados. Letra D está incorreta por quê? Partido político, para que possa ter uma ação direta recebida perante o Supremo, precisa ter representação no Congresso. E aqui está, sem representação no Congresso Nacional. Vamos agora para a questão de número 2. Proposta ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo. Letra A. A decisão sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade do ato normativo poderá ser tomada na hipótese de estarem presentes na sessão apenas 8 ministros, correta essa parte, podendo ser declarado inconstitucional com efeitos vinculantes pelo voto de 5 dos presentes. Não, são 6 dos presentes, como dissemos, e não 5. Letra B, a concessão da medida cautelar pelo tribunal torna aplicável a legislação anterior a caso existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário. Perfeito. Efeitos repristinatórios, que também tratamos durante a aula. Letra B é o gabarito. Letra C, o advogado-geral da União não será citado para a defesa do ato normativo impugnado quando este tiver sido editado em âmbito estadual. A Constituição não faz separação, pode ser uma lei federal, estadual, distrital, municipal. Ele será citado para defender
com as ressalvas na jurisprudência, como eu mencionei. Então, letra C está incorreta. Letra D. O autor poderá desistir da ação apenas enquanto não juntado aos autos do processo parecer emitido pelo PGE. Não há desistência das ações do controle concentrado, porque não se desiste da nossa Constituição. Agora, a questão de número 3. Pode ser objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, exceto norma pré-constitucional. Já temos o gabarito de plano, né? A letra A. Isso porque no Brasil não se adota, como explicado, a teoria da inconstitucionalidade superveniente. Então, uma norma pré não pode ser objeto de ADI. Gabarito letra A. A letra B diz Constituição Estadual, ela pode ser objeto sim de uma ADI. Lei Ordinária Federal também pode ser objeto de uma ADI. Medida provisória editada pelo Presidente da República também pode ser objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade. Bem, assim encerramos a nossa segunda aula sobre jurisdição constitucional. Espero que vocês tenham gostado e aguardo todos na aula 3, quando iremos tratar da ação declaratória de constitucionalidade e da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Muito obrigada. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.